Encerrando a série de entrevistas com os 4 candidatos a prefeito de Salto, estamos recebendo hoje a visita do candidato Geraldo Garcia, que foi questionado sobre diversos assuntos relacionados ao futuro governo, assim como fizemos com os outros 3 candidatos, Laerteson Sim Júnior, Sandro Garcia e Gislaine Silveira. Houve um sorteio antecipadamente com a presença de representantes dos 4 candidatos que determinou a ordem das entrevistas. Essas entrevistas estão sendo divulgadas em nosso site, Facebook e no YouTube, além de um resumo publicado na edição deste sábado no jornal Taperá. Essas perguntas foram formuladas pelos integrantes da equipe de jornalismo do Taperá, integrada por Walter Lenze Júnior, chefe da redação, Nelson Lisboa e Jorge Duarte Rodrigues. Candidato Geraldo Garcia, temos procurado repetir as mesmas perguntas para todos os candidatos a prefeito de Salto. Mas, no seu caso, isso não será totalmente possível, pois, como ocupa o cargo de chefe do executivo, já aplicou vários dos planos que os outros 3 candidatos pretendem executar caso sejam eleitos. Não serão também perguntas cobrando comportamentos seus ou atitudes que tomou ou deixou de tomar nos 4 anos de mandato que chega ao fim, pois isso poderá ser assunto no debate que estamos programando, quando os demais candidatos poderão fazer as devidas cobranças. Vamos então às perguntas, algumas delas adaptadas ou diferenciadas, mas com o mesmo objetivo de saber como serão seus próximos 4 anos à frente da prefeitura, caso seja eleito. O senhor tem toda a liberdade de abordar os assuntos e dar as respostas que julgar convenientes. Feito esse introito, passamos às perguntas propriamente ditas. A primeira, uma pergunta inevitável que não fizemos aos demais candidatos, pois até agora eles não foram alvos de impugnações, é a seguinte: acha que sua candidatura sobreviverá às tentativas de impedir que continue na disputa? Antes de mais nada, Walter, eu queria agradecer a oportunidade. O Taperá já é uma tradição, na época das eleições, esta entrevista, os debates, né? Eu quero agradecer, então, a oportunidade que você está me dando para que a gente possa estar aqui e debatendo e conversando. Muitos, certamente, estarão, a partir destas entrevistas, tendo uma oportunidade de avaliar a postura de cada um dos que pleiteiam o Executivo Municipal. Campanha curta, então é uma oportunidade única. Quanto a essa questão, eu estou extremamente tranquilo, Walter, muito tranquilo. Nós encaminhamos para o cartório eleitoral todas as respostas daquelas questões que foram postas pelas impugnações, seja do Ministério Público, seja das candidaturas adversárias, com certidões, com documentos, com esclarecimentos, enfim. Os meus advogados já prepararam todo esse material e eu acredito, como falei da outra vez, da eleição passada, em 2016, na minha crença na justiça, na minha crença de que tudo será esclarecido e quem votar no 11 estará reelegendo a mim e ao Sandro Berra.
O que acha dos 3 outros candidatos a prefeito de Salto? Conseguirá vencê-los? Bem, é o que a gente tenta, não é? Mas eu tenho, e quero aqui deixar o meu respeito a todos eles. Laerf, professor, renomado como professor lá da Guardinha, o Sandro, pela sua trajetória na Pastoral da Juventude, tenho boas informações, né? O Sandro Garcia, meu xará de sobrenome, e a Gislaine. A Gislaine, sou cliente da Gislaine, na Perfumes da Esther, uma comerciante, uma pessoa esposa do Natalino, a quem eu respeito profundamente. Walter, eu só quero dizer uma coisa a você. O respeito aos 3 por conta da coragem de se envolver na vida pública. Não é fácil emprestar o nosso nome, a nossa biografia, a nossa trajetória para esta causa, principalmente nesses momentos que estamos passando, né, onde criminaliza-se a política, onde não se separa o trigo e o joio, né? Então, eu acredito que você tem feito essas avaliações nos seus editoriais, o perfil de cada um, a luta de cada um, mas o sentimento, então, de respeito a todos eles é o que eu expresso nesse momento. Mas é lógico, eu vou tentar, nós estamos numa disputa eleitoral e aí nós estamos nesse embate para o bem da nossa cidade, né? Inclusive, o nível das campanhas de cada um deles parece que está elevado nessa véspera de eleições, né, Geraldo? E espero que assim permaneça até o pleito. Está havendo acusações em outras campanhas, né? Esse é um exemplo que Salto está dando para a região. Aliás, eu não tenho nem tido tempo de acompanhar como é que está a temperatura nas cidades vizinhas, mas eu espero que até as eleições isto não aconteça, principalmente esses fake news, né? A internet, que é um instrumento tão poderoso, que não seja usado de uma forma errada, né? De uma forma má. Mas eu acho que o que está acontecendo é que o eleitor está muito atento ao comportamento de cada um de nós, né, Walter? Então ele espera exatamente uma campanha civilizada, uma campanha correta, respeitosa, e é isso que podem esperar de mim. Muito respeito aos adversários e debatendo aqui propostas para a nossa cidade. Depois de 4 anos à frente da Prefeitura, nesse seu atual mandato, quais, em sua opinião, os principais problemas de Salto que ainda persistem? Então, o que eu sinto é assim, são desafios que teremos que trabalhar na área da saúde, principalmente, emprego, um desafio tremendo na questão da água, que nós estamos dispostos a encarar. Walter, eu acredito demais no crescimento da cidade e acredito muito que nós vamos levar aquele plano diretor que o Legislativo aprovou nessa legislatura, que eu sempre digo que é a lei mais importante dessa legislatura, que é o Salto, a cidade de Salto para os próximos 10 anos. Então nós vamos levar com muito afinco essa questão, mas principalmente nos temas principais, a saúde, a questão do emprego, da água e a questão social, as sequelas que esta pandemia nos traz e a generosidade do saltense, unindo tudo isso para superar os obstáculos e levar a cidade para o patamar que ela merece nos próximos 10 anos. Se for reeleito, quais medidas pretende tomar para resolver definitivamente o problema da falta d'água em Salto? A solução é o aproveitamento das águas do rio Jundiaí? É uma das soluções, Walter. A questão água é a plataforma mais importante de todas, porque se nós queremos que Salto cresça, e eu acredito imensamente nesse crescimento exponencial da nossa cidade, eu tenho uma crença muito grande nisso, haja vista os contatos dos empresários que nós estamos tendo aqui, mas é fundamental para o crescimento desta nossa cidade a solução do problema da água. O Jundiaí é porque só depende da cidade de Salto. Eu quero dizer que desde o primeiro ano deste meu governo, desde o ano de 2017, incansavelmente eu estou trabalhando diante disso. Desde quando nós descobrimos
que o Ministério da Integração Nacional possui um empréstimo que poderia ser selecionado entre todas as cidades do Brasil, um programa chamado Avançar Cidades. E, ao tomar contato disso, os técnicos do SAI, os técnicos da Prefeitura trabalharam de uma forma intensa. 2017, 2018, 2019, foram inúmeras as visitas a Brasília, aos técnicos que vieram aqui a Salto. Para quê? Porque Indaiatuba já faz o tratamento da água do Rio Jundiaí. Então a ideia era provar que nós podemos também fazer a mesma coisa. Então apresentamos aos técnicos, a ideia é um aproveitamento de 300 metros cúbicos por segundo das águas do Rio Jundiaí. Somado estes 300 metros cúbicos por segundo aos 360 que nós já captamos do Rio Piraí, aos 90 que nós captamos do Rio Buru e aos 40 metros cúbicos por segundo que captamos do córrego Conceição, eu acredito imensamente numa grande solução para essa questão. Qual é o cronograma? O ano que vem a licitação, é uma grande obra, 2022 a implantação, imaginando então que deve demorar uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para que até 2023 nós tenhamos o aproveitamento então destes 300 metros cúbicos por segundo. Eu quero, neste sentido, agradecer profundamente aos vereadores. Eu tive só 6 votos contrários. Aos vereadores que tiveram a sensibilidade, independente das questões políticas, de aprovar esse projeto. Porque se o Executivo tivesse feito todo esse esforço, mas nós não tivéssemos a aprovação dos nobres vereadores, tudo iria por terra. Então eu quero agradecer profundamente à Casa Legislativa. Eu lamento esses votos contrários, porque nós levamos, viu, Walter, os vereadores todos, independente de facções políticas, para conhecer o trabalho que já é desempenhado em Indaiatuba nesse sentido e para sensibilizá-los da importância disso. Então, o Jundiaí é uma das soluções, mas o consórcio, não podemos perder de vista que a cidade de Salto, junto com Indaiatuba, junto com Itu e Cabriúva, faz parte do consórcio do Ribeirão Piraí. E há 20 e tantos anos lutamos para uma represa regional. Tivemos alguns obstáculos, principalmente com a relação à desapropriação das terras, mas nós temos recursos em caixa para executar e fazer essa obra. Eu acredito muito no avanço também da questão da água, utilizando as águas do Rio Piraí, uma grande represa regional. Só que essa depende desses encaminhamentos de questões regionais e nós não podemos esperar isso. Por isso que o Rio Jundiaí hoje é uma grande saída para a nossa cidade, sem contar o aproveitamento de inúmeras nascentes que temos de levar muito a sério. Enfim, Walter, água é prioridade número 1 por conta do crescimento que nós queremos para a nossa cidade. Toda essa água será suficiente para atender o crescimento da cidade com novos loteamentos, novos lançamentos imobiliários, vários edifícios? É importante, e essa pergunta é muito inteligente, porque dá margem a um esclarecimento. Cada loteamento que é aprovado na prefeitura, em cada gestão, ele tem 2 encaminhamentos internos. A primeira é a Secretaria de Planejamento e Urbanismo. A Secretaria de Planejamento vai verificar todas as questões urbanísticas, o tipo de asfalto que está sendo planejado, guias, sarjeta, a iluminação, o respeito às áreas institucionais e áreas verdes. Uma vez concluída esta etapa, isto segue para o SAI. Os técnicos do SAI vão analisar o volume de lotes que estão previstos para aquele loteamento que está sendo pleiteado, e a partir desta reflexão é feito todo um cálculo para que o empreendedor imobiliário possa fazer o seu reservatório a partir daquele volume de lotes, seja lotes industriais ou residenciais. Então há um critério muito rigoroso, isto antes de ir para o GRAPOAB, que é o órgão estadual que vai concluir a avaliação de cada loteamento. O que eu quero dizer com isto? Tudo aquilo que foi aprovado e que está sendo aprovado já foi estudado e a cidade tem condição com estes atuais níveis de água que nós temos desses 3 reservatórios, volto a dizer,
Urupiraí e Conceição, atender. O grande problema é que nossa cidade não pode parar nisto. Nós temos que prever que nossa cidade vai crescer, ter novos loteamentos, novos prédios, novos distritos industriais, é aí que é o nó. É necessário urgentemente termos esses mananciais novos, e aí a contribuição do Rio Jundiaí sendo tratado e distribuído, unindo e interligando inclusive com os demais mananciais, vai ser fundamental. Então, sim, nós temos condições de crescer e expandir com o aproveitamento das águas, mas não podemos bobear, é necessário levar esse cronograma de uma forma muito rigorosa e muito assertiva. Por isso que eu sinto-me muito feliz que nessa altura do campeonato temos aprovado a lei, temos toda a documentação para estarmos aptos a ter esse empréstimo e começar de uma forma intensa a construção desta extração de tratamento de água lá do Rio Jundiaí, que vai ser lá no Nair Maria, viu? Vai ser vizinho de uma escola, de uma creche que nós temos lá, já tem uma área separada para esta estação de tratamento de água. Existe a possibilidade, se estiver à frente da prefeitura nos próximos 4 anos, de melhorar o atendimento na área da saúde? É o grande desafio, Walter. Nestes quase 12 anos que eu estive na frente da cidade, este ano, vamos dizer, foi o ano de provação. Provação para mim, provação para todos os prefeitos, aliás, para todos nós, né? Quando que nós imaginamos que um dia nós íamos estar usando máscara, né? Mas eu tenho uma convicção muito grande. Estamos superando esta pandemia, mas há um reflexo que nós vamos ter que perseguir muito intensamente no próximo ano, muito intensamente. Eu quero aqui, inclusive, aproveitar para saudar os profissionais de saúde, os médicos, a nossa resolução de problemas que chegavam no nosso hospital Montserrat. Tiveram, graças a Deus, é lógico, mais de 60 óbitos, isto é um vazio enorme, mas se a gente comparar com outras cidades, nossa taxa, a solução dos problemas foi muito grande, graças à presteza e ao trabalho, principalmente na UTI. E principalmente também ao entendimento que nós tivemos da população. Eu fico caminhando pela cidade orgulhoso de ver todos usando máscara, aquelas determinações que nós passamos para o uso de álcool gel e tal. Mas isso para falar da pandemia. Nós temos um desafio muito grande, como eu falei, de concluir a clínica Mutunê até o final do ano para atender aquela região do São Pedro e São Paulo, Madre Paulina, também o Salto do São José, Conte e Guaraú, era uma região que faltava. Vamos fazer uma nova clínica que é na Nações Unidas, na Avenida Nações Unidas, Walter. A clínica do Jardim das Nações é a maior de todas as nossas cidades. E a ideia foi então construir uma nova clínica para atender uma grande parcela do Nair Maria, do Panorama e do próprio Jardim das Nações. E uma novidade que eu quero também colocar é a questão do pronto-socorro infantil. Está tudo encaminhado, vamos separar as crianças, o atendimento das crianças, o atendimento infantil dos adultos. Teremos o pronto-socorro infantil, estamos começando imediatamente esta obra. Estamos já com o projeto pronto. Temos várias ideias para implementar, por exemplo, a entrega do remédio em casa. É uma novidade que também está no nosso plano de governo. E a prevenção. Estes estudantes de medicina, que foram um convênio gratuito, isso precisa se dizer, vai ser uma soma junto com a estratégia de saúde da família, que é aquele médico que atende em casa para prevenir doenças. Eu sempre falo que a parte mais importante da clínica, lógico, está lá no consultório odontológico, na dispensa de medicamentos, que ainda hoje é feito, a entrega do medicamento é feito lá na clínica, não? Nós vamos botar em casa, mas a parte mais importante é um grande salão, que é o auditório, prevenir doença, prevenir obesidade, prevenir a diabetes, que depois que a doença se instala, aí tudo se complica. Então temos um desafio bárbaro, mas com a competente equipe da prefeitura eu tenho certeza que vamos vencer e avançar demais nessa área. Tem algum plano miraculoso, entre aspas,
para criar milhares de empregos nessa época difícil pela qual a economia do país passa? Grave essa entrevista e me cobre no final do mandato, porque nós estamos, não é miraculoso não, estamos fazendo cálculos e botando um ousado número, mais de 5.000 vagas. Nós fizemos as contas, se somar todas as empresas que vieram, isso eu tenho catalogado, nós chegamos a 1.800 empregos neste mandato. Um momento difícil, um momento de arquitetura, porque as empresas estão vindo para cá. A minha crença é tão grande no falar deste número, de 5.000 vagas, que eu estou me arriscando a colocar realmente, porque não é mágica. Nós temos duas áreas propícias para isso, que é o Distrito Industrial Santos Dumont, por isso levamos inclusive a prefeitura para aquele local onde a Faculdade de Santana se instalou há algum tempo, né? E que precisava de uma vocação, aquele espaço. Todo aquele entorno da prefeitura é o polo empresarial Santos Dumont e está sendo muito paquerado por empresas pela proximidade com a rodovia Santos Dumont. Sem contar que nós temos também a rodovia do Açúcar, um grande distrito industrial pronto para ser implementado também. Eu tenho então uma convicção, Walter, que nós temos uma ousada missão pela frente. Não precisamos, eu sempre digo, não precisamos ficar com o termo é meio pequeno, a inveja de Indaiatuba, não. Indaiatuba fez a lição de casa, tem todo um trabalho sério feito, mas nós estamos fazendo exatamente isso. E em 2021 vou mandar para a nova Câmara de Vereadores, se Deus abençoar de chegarmos lá, evidentemente, com o teu apoio, nós vamos mandar uma lei em 2021 para melhorar os incentivos fiscais para a nossa cidade. Hoje as cidades têm toda uma gama de incentivos e é sempre bom estar atento ao que nós podemos fazer para melhorar estes incentivos. Então, eu tenho essa convicção, sim, que Salto se consolida como uma cidade industrial muito forte nos próximos anos. Você falou em novos distritos industriais. Como é que pretende atrair um número maior de empresas para o município nos próximos 4 anos, caso seja reeleito? A fama da cidade de Salto é das melhores nesse segmento de desenvolvimento econômico. É interessante isso. Muitas empresas que se instalaram nesse meu mandato tinham a intenção de ir para Itu ou para Indaiatuba. A partir do momento que eles sentem como é o tratamento que Salto dispensa aos empreendedores, eu sempre falava na minha campanha anterior que eu ia botar tapete vermelho e fofo para todas as empresas que quisessem vir para a nossa cidade. Isso nós fizemos. Burocracia, sempre todas as prefeituras têm, mas a ideia é que esta burocracia seja mínima, que haja agilidade. O que eu peço sempre, e digo isso para o pessoal das secretarias envolvidas nisso, é que nós temos que fazer de tudo para agilidade. A prefeitura não pode atrapalhar, nós temos que ajudar a vinda desses empreendedores, atrapalhar no sentido do ritmo, da velocidade. E o que nós pudermos fazer, além daquilo que está ao nosso alcance, fazendo contato na CEDESB, hoje as prefeituras têm entraves ambientais que precisam ser resolvidos diante do governo do Estado, diante da CPFL, às vezes um toque que a gente possa dar com a gerência, diretoria de negócios da CPFL, ajuda muito o encaminhamento. Como a prefeitura é a maior cliente da CPFL, nós temos moral por lá. Então, talvez um empreendedor que demorasse muito tempo para implementar uma ligação de energia para o seu negócio começar, nós vamos dar toda a força. Bombeiro, enfim. Esta crença na nossa agilidade e na forma com que nós estamos vendendo a cidade, Walter. Eu fiz desde o primeiro início do nosso mandato, nós não estamos também só pensando nas empresas de fora, nós estamos pensando nas empresas locais que já estão instaladas aqui. Eu fui pessoalmente com a secretária Anitta de Desenvolvimento Econômico em inúmeras empresas ao longo deste mandato. É importante sentir o que as empresas locais estão precisando para que elas cresçam, né? Então, eu tenho
uma convicção muito forte, inclusive porque o Invest São Paulo está atento, é um órgão do governo do Estado, que também faz pontes entre empresas que querem vir para o interior. Nós estamos no radar, essa rodovia Santos Dumont, a rodovia do Açúcar, a proximidade com a Castelo Branco, com a Bandeirantes, nós temos um valor geográfico muito forte e vamos continuar intensamente a fazer isto, essa venda da cidade para todo canto, inclusive continuando fazendo para as câmaras de comércio de vários países que nós fomos visitar e que deu resultados muito positivos. Quais medidas pretende tomar para acabar de vez com a grande fila que não tem diminuído nos últimos anos na disputa por vagas nas creches da cidade? Walter, eu tenho, e aqui eu olho para essa lente que vai estar sendo reproduzida no celular, no computador de todos, uma alegria muito grande, entre todas as alegrias desse mandato. Quando eu cheguei na prefeitura, eram quase 1.100 vagas, necessidades de vagas nas creches. Crianças, pais que queriam colocar suas crianças e não conseguiam, tinham que apelar para a justiça. Inclusive, logo no começo da gestão, tivemos que ir com a Secretaria da Educação até o Ministério Público, renovar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que a prefeitura realmente fizesse a sua lição de casa ao longo desse mandato para resolver estas 1.000 e tantas vagas. Eu posso dizer a você, em outubro de 2020, que nós fizemos a lição de casa. Eu tenho a alegria de dizer que no início do ano que vem, as crianças que entrarem, que fizerem a sua inscrição lá na Secretaria de Educação, estão com a sua vaga garantida. Fizemos uma ampliação de uma série de creches nos mais diferentes bairros da cidade que garantiram isto. Sem contar que recuperamos, tem um bairro Laguna, que vai atender aquela região que está crescendo demais, Nair Maria, Panorama, Imperial, uma área enorme da Avenida Walter Nardelli, que vai crescer a beça, que liga o Santa Cruz até o Jardim das Nações. Nós fizemos um esforço muito grande e, graças a Deus, conseguimos recuperar um recurso que estava praticamente perdido por uma creche lá na região do Laguna, que vai atender toda esta região. E a obra, a licitação está praticamente encerrando, a obra retoma, que foi uma empresa que faliu na gestão anterior, ganhou a licitação, não aguentou, desistiu, e aí, por isso que nós quase perdemos esse recurso. Então, nós conseguimos retomar essa creche, uma creche muito moderna, e uma outra no Imperial, no Jardim Imperial, também vamos construir. Então, alegria de dizer que nós aqui de Salto estamos atendendo todas as necessidades, né, do crescimento populacional da cidade, me dá essa certeza. E mais, a certeza de que temos ADIs, professores, porque elas são professoras também, motivadas, pessoas que dão tudo de si, né, elas fazem um trabalho maravilhoso, porque a creche hoje não é mais uma creche, não é um lugar que se leva a criança só, não, ela tem todo um trabalho pedagógico, desde o primeiro instante a criança já vai aprendendo. Então, nessa seara, nessa área eu tenho um orgulho muito grande. Salto está com a vaga zerada no que se refere à creche. Não temos mais esse problema, graças a Deus. Hoje a criança que se matricular em janeiro do ano que vem, está aberto, porque quando a pandemia parou, nós não temos mais. Mas nós temos, esta é a novidade, que a campanha me dá a oportunidade de falar. Os meus adversários estão batendo um negócio que eles não têm formação consistente nisso aí. Nós temos para o ano de 2021, você tem uma criança, vá, faça sua inscrição, porque nós temos a garantia de que ela estará devidamente matriculada. A Prefeitura de Salto é hoje a maior empregadora no município. Considera que Salto tem condições de manter essa hegemonia, mesmo que haja alterações no regime atual, seletista ou estatutário?
maior empresa do município, quase 3.100 funcionários, a maioria concursados, são poucos os cargos comissionados. Que responsabilidade, né? Falo que o gerente, né, é a maior empresa da cidade. Eu acredito que, mais uma vez, nós vamos ter que encarar essa discussão com a Câmara de Vereadores, os novos legisladores municipais, com o sindicato. Esta questão da mudança do regime é uma exigência legal. Porém, toda a mudança provoca conflitos. Eu estou disposto, se eleito for, com a generosidade do povo, a voltar a discutir esse assunto que é delicado. Há conflitos de entendimento sobre isto, mas é uma necessidade legal. E a outra coisa que eu aproveito também, uma preocupação muito grande, porque para esta cidade crescer, além de água, nós vamos ter que ter creches. Eu falei de duas, a Laguna Imperial, no mínimo, porque eu vou abrir uma creche lá no Salto de São José também. Como nós vamos tirar o UBS, o pequeno postinho de saúde que tem lá no Salto de São José, nós vamos levar lá para a rodovia Mutunê, né? Clínica Mutunê. E lá nós vamos fazer uma creche lá também. Sem contar nações, que nós vamos ter que ter uma outra creche além da Imperial Laguna. Então, olha só de creche eu vou ter que ter mais funcionários públicos, as clínicas mais funcionários públicos. E há um nó impenso, porque eu tenho o tal do limite providencial que você sabe muito bem. As prefeituras não podem gastar mais do que 51% do seu orçamento com folha de pagamento. E nós estamos lá em quase 48%. Então, dependendo de como for, se não houver uma prudência muito grande, nós saímos dessa questão prudencial. Qual é a solução que eu vejo? Nós temos que, e isso eu estou estudando intensamente, principalmente com a Secretaria de Educação, para que nós tenhamos uma experiência que já existe em outras cidades, para que as novas creches, as novas escolas de educação infantil, como acontece no hospital, que tem uma instituição que passa por um processo licitatório e que tem regras para seguir, na educação nós vamos ter que fazer isso também. Nós vamos fazer uma experiência, sim, de ter organizações sociais para administrar as nossas creches. Isto também na saúde não pode ser 100%, mas as clínicas também sendo monitoradas, a Secretaria monitorando organizações sociais que façam um trabalho sério. São ações que a gente vai estar tentando discutir também com o sindicato, com a Câmara de Vereadores, por uma cidade que está crescendo e que tem problemas com relação à questão do limite prudencial. Mas eu quero aqui dar um toque e saudar os funcionários públicos que fazem um trabalho muita presteza e fazem um trabalho com uma qualidade muito grande. Mas está aí, funcionalismo público e essa relação com o sindicato, com a Câmara, vai ter que ser muito, muito bem discutida nos próximos anos. Entende que o despejo de lixo em Salto, via Rio Tietê, poderá acabar um dia? Trouxe o secretário de Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido. Ele veio há quase 2 meses para inaugurar a estação de tratamento de lixo da nossa cidade, que é um exemplo, hein? É um exemplo para todos nós. O lixo do saltense, aquele que é depositado no lixo, ele é totalmente reaproveitado. Vamos lá, uns 30%, 40% que vai para o aterro, por enquanto, porque até esse lixo vai para gerar energia. Sem contar o ecoponto. Nós estamos dando um exemplo muito grande, tanto é que somos a 4ª cidade no selo verde e azul, no ranking ambiental do estado de São Paulo. E eu levei o secretário Marcos Penido para ele ver tudo isso que nós fazemos e sentir lá no Parque das Lavras o que acontece todos os anos ou quando o rio enche. E ele está consciente de uma dívida que o Estado tem para com a cidade de Salto. Está consciente disso. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um trabalho intenso de pressionar no bom sentido, porque a gente sabe também que não é de um dia para o outro, mas que o Estado, no mínimo, faça a sua lição de casa no rio acima.
inclusive com a ajuda do Comitê de Bacias do Alto Tietê, que são as cidades todas que mandam toda essa tranqueirada para cá. Tranqueirada que nós temos que enterrar, que nós pagamos, absurdo isso. Então, eu acho que o exemplo que nós estamos dando nos dá moral para olhar no olho das autoridades do Estado e das cidades assim e dizer, escuta, o que vocês estão fazendo aí? Mandando essa tranqueira para cá? É continuar pressionando e é o que vamos continuar fazendo. Como será possível atrair novos investimentos para Salto nos próximos 4 anos? Eu acredito que já devo ter abordado isso, mas eu acredito que fazendo uma grande e intensa propaganda na nossa cidade, a começar por Salto. Nós vamos retomar as feiras, lembra daquelas feiras, FICAS, Feira Industrial, Comercial e Agrícola de Salto? Aguardem, nós vamos retomar tudo isso. Sandro e eu temos andado pelas empresas da cidade e é interessante o que a gente tem visto de coisas que são produzidas aqui. Muitos sabem da fábrica de papel, que faz o papel moeda no Brasil inteiro. Mas eu não sei se as pessoas, por exemplo, têm consciência que inúmeros painéis de automóveis da nossa, que a gente usa, sai daqui, ou que o enxaguante bucal Listerine, ou que o creme dental Close-Up é feito aqui. Nós temos uma gama de produtos muito intensos. Então, nós temos que mostrar tudo isso que temos e intensamente fazer, junto ao Invest São Paulo, junto àquelas visitas que já fizemos e vamos retomar a fazer com câmaras de comércio, para mostrar que aqui, no interior de São Paulo, próximo entre Campinas, Indaiatuba, Itu e Sorocaba, nós temos um eixo poderosíssimo para um bom investimento. Apesar das ações na área do turismo, Salto ainda não se definiu como estância turística de fato. Como pretende atrair para Salto um número maior de turistas? Nós já temos conversado sobre isso, inclusive eu externei em algumas entrevistas, nessa crença que além da indústria, das empresas, que Salto é uma cidade industrial, está aí a fábrica de papel com seus 130 anos e a Brasital, que já não existe mais, mas ela, o segmento forte é a empresa, né, a indústria. Mas Deus foi muito generoso com o nosso salto d'água, com prefeitos que fizeram muito nos seus momentos históricos para fazer pontos turísticos, né? E eu acho, então, que estes encaminhamentos todos que levou a cidade em setembro de 1999, faz 21 anos, nós somos uma instância turística jovem, mas eu tenho uma convicção muito grande, já externei isso e reafirmo que o trem é republicano, que entra solenemente, viu? A esperança seria o trem republicano? É um gancho. Porque atrativos nós temos. O Parque da Rocha Mutunê está aí, estamos mas, fazendo. Infelizmente, Itu recebe um número muito grande de turistas e não tem 1/5 das atrações turísticas que Salto proporciona. Eu vi a abordagem que você fez no seu editorial, nos seus comentários, concordo, e é por isso que nós temos que ser espertos, né? Afinal de contas, nós temos atrativos aqui, a Parque da Rocha Mutunê, que estamos reformando, deixando o estacionamento bem amplo. O Parque das Lavras está sendo licitado, são 2 consórcios que estão brigando, a licitação foi ontem, aliás, a entrevista vai no ar no sábado, né? A licitação foi na segunda-feira, dia 19, e 2 grupos estão disputando para voltar a gerar energia e para fazer de Lavras um grande parque. Então, Parque da Rocha... Existe essa possibilidade mesmo com as enchentes atingindo a usina? Total, porque não vai ser lá a máquina de geração de energia, vai ser a parte. O prédio aqui, o antigo que está lá, será apenas uma parte do acervo do museu. Será toda a parte de máquinas e tudo mais. Senão inundaria tudo e aconteceria o que aconteceu com Lavras no passado, que foram as enchentes que fizeram com que desativasse, né? Então, dentro desta licitação, preconiza que é num lugar à parte. E a empresa que ganhar para gerar energia, ela vai ter que monitorar o parque com segurança,
guias turísticos, nós vamos fazer uma reformulação do museu. Por 35 anos essa empresa vai fazer com que Lavras, efetivamente, além de gerar energia, mostre para o interior do estado de São Paulo a pujança do que foi nossa cidade lá atrás. Mas então, Parque da Rocha Muito Bem, Parque das Lavras, Parque do Lago, o Parque da Ilha, o Mirante da Ponte Estara, que é único. Nós temos um conjunto de ações em que pese a poluição do rio Jundiaí, do Tietê bem mais, que nos dá essa certeza de que com o trem, eu estava dizendo, o trem republicano é um projeto ambicioso que está desde 2007 se desenrolando e que, graças a Deus, Prefeitura de Salto, Prefeitura de Itu, neste momento histórico, congraçam as duas cidades irmãs, para fazer com que o turista venha. Eu, Walter, tenho esta convicção que com a Serra Verde Express, que é uma empresa que tem todo uma know-how, uma tradição lá no sul do país, entre Morretes e Curitiba, e que já faz isso. Sabe o plano de marketing que eles me mostraram ao prefeito Guilherme Gazola de Itu a semana passada? É uma coisa que vai além das fronteiras. Eles vão fazer um trabalho para mostrar o trem, que já é por natureza, onde tem um trem turístico, bem entendido, isso é um trem turístico, gente, não é um trem para a gente usar para ir para Itu, não é? Mas nós temos uma convicção muito grande que, com o trabalho sério da iniciativa privada, nós vamos trazer para cá o turista. E, evidentemente, que isto vai impulsionar a indústria da alimentação, haja vista. Olha aí, só na semana passada nós anunciamos um restaurante de nome Caipirão, que faz parmegiana lá em Indaiatuba, muito famosa, e o Della Parma, aqui na rua Rio Branco, 2 segmentos de parmegiana. Então, a indústria da alimentação... que não seja próximo do complexo da Cachoeira, né, Geraldo? Precisa pensar muito nisso. Eu sei desse sonho seu. O problema do mau cheiro do rio é um problema problemático. Problema problemático é ótimo, né? Mas é um problema. Porque você, que foi o que fez com que o restaurante do Salto saísse de lá. Então, nós temos ainda este nó que teremos que enfrentar. Mas essa ideia de todo aquele complexo lá de baixo, junto com uma feira de artesanato, porque o que a indústria do turismo propicia? A hospedagem, nós temos que dinamizar os nossos hotéis, tomara que passe logo essa pandemia para voltar ao hotel lá da Getúlio Vargas, alimentação, e aí fica o toque desde já para todos os restaurantes da nossa cidade. Há um momento que vai começar a acontecer com o trem, que vai exigir alimentação e artesanato. Walter, a riqueza da caminhada que nós estamos tendo, de gente que está ganhando o seu pão, o seu sustento, ou completando o seu orçamento com artesanato, é muito grande. Nós temos que fazer e dinamizar muito a feira de artesanato local, dando uma nova roupagem, pensando num local apropriado. Falou de turismo, vai embora. Porque ela complementa, nós estamos falando de emprego, junto com a indústria, o turismo vem ser uma fonte de receita, uma fonte de renda para muita gente. Eu vejo nos próximos tempos bons momentos disso. E quem sabe daqui a pouco a gente ressuscita um projeto que está lá bem guardado perto de mim, que é um teleférico. Mas isso eu não vou nem mexer por enquanto. Vamos aguardar primeiro este trem dar certo, que haja, consolide isto, para que a gente possa, por que não pensar? Você pensa que aquele complexo lá de acolhimento do turismo, aquilo tudo faz parte de um complexo para um futuro teleférico, por que não? Tem novos planos para o setor cultural da cidade? Esse aí eu tenho a sorte muito grande de ter o Sandro, que foi uma escolha maravilhosa, o grupo político raciocinou, pensou. Tenho muita gratidão pelo Dr. Wagner, que foi meu vice, será meu vice até o dia 31 de dezembro. Mas volto a insistir, se Deus abençoar e se o eleitor nos escolher, eu tenho alguém na parceria, esse é um parceiro meu, na administração da cidade como um todo, mas inegável as qualificações do Sandro Bergman, que aliás está aqui do meu lado, para esta área cultural. Dinamizou, levou a cultura para a periferia. Isto que foi a grande, vamos dizer, a grande novidade dessa nossa gestão.
estes trabalhos que aconteceram de levar a cultura na periferia. Estivemos outro dia na Arved, tivemos a oportunidade, uma empresa grande que temos aqui, e numa das conversas, por exemplo, o dono da Arved lá da Itália quer trabalhar com violino. Ora, e o Sandro lembrou inclusive de um trabalho que nós fizemos com meninos da periferia, crianças da periferia, para a questão de violino. Sandro revolucionou as festas, festa de setembro, dando uma nova roupagem, que aliás nós temos que arrumar um lugar também, viu? É uma outra pergunta. Então vamos deixar lá. Mas festa de setembro, festa italiana, olha que charmoso que ficou lá no entorno da Praça Antônio Vieira Tavares. O Natal, que gostoso, alguém chegou para mim, deu uma sonhada, mas chegou para mim e falou, putz, lembra Gramado. Como eu conheço o Natal de Gramado, é uma caminhada grande chegar lá. Mas o fato dele chegar e dizer, lembra Gramado, porque realmente o que aconteceu na Praça 15 de Novembro, no Natal, pena que esse ano não vai dar para fazer isso. Mas eu tenho uma tranquilidade muito grande que nós vamos continuar dinamizando teatro, dança, música, o conservatório, temos um plano, está bem estabelecido no meu programa de governo de um novo conservatório para a nossa cidade. Salto é uma cidade, como diria no passado, né? Celeiro de astros, e nós vamos honrar esse título e a tranquilidade de ter um expert, né? Um experiente para me ajudar, um experiente ator cultural para me ajudar nessa empreitada. Pretende, se for reeleito, dar uma atenção maior ao esporte saltense? Sem dúvida, eu tenho muito orgulho. Ontem eu andei aqui pela Vila Flora, Walter, e é uma alegria muito grande de ver, por exemplo, o estádio municipal. Eu falei que nós resgatamos um recurso lá para a creche do Laguna, e esta questão do estádio municipal também. Nós resgatamos um recurso importantíssimo para concluir o ginásio municipal de esporte. Se alguém falou que lembra o Natal de Gramado, alguém no dia da inauguração ou da entrega, porque foi tudo muito simbólico, virtual, a entrega do nosso estádio, alguém falou, puxa, Geraldo, isso aqui lembra o estádio do Pacaembu. E é verdade, muito bonito, arquibancadas, né? Falta muito pouco para a gente estar nos 5 mil lugares que é oficial. Aquele gramado, aquela pista, né? Nós temos que continuar caminhando além do estádio e achar parceiros cada vez mais nessa parte do estádio, trabalhar a questão da periferia. O Eliano, que é um experiente na área de esporte, um experiente secretário, fez um trabalho maravilhoso, eu já visto Marília, né? O que nós fizemos no Marília é um modelo para a gente fazer em outros lugares, equipar o campo de futebol com toda a questão da drenagem, a arquibancada, plantar em cada ponto da cidade áreas esportivas, as praças, né? Aí vem um apelido que eu gosto tanto, porque cada praça, cada área de lazer, Geraldo Pracinha, né? Mas cada praça não deixa de ser um ponto onde você pode exercitar, onde você pode caminhar. Então isso vai estar muito no nosso radar. Interessante nessas caminhadas como a gente tem recebido este pedido do esporte, que junto com a cultura tem um papel muito importante na vida dos jovens, na vida de todos nós, mas principalmente dando alternativas tão bonitas para a molecada, né? Uma pergunta que fiz também aos demais candidatos a respeito de um local próprio para receber as festas populares saltenses. Festa do Salto, Festa Ítalo, Festa Nipo-Brasileira. Você parece que já está tratando disso, né? Escolhendo um local para sediar essas festas. Imagina lá o bairro da Estação recebendo os turistas com o trem. Muito próximo daí nós temos o Monumento da Padroeira, que é certamente um dos atrativos. E que está exigindo acesso asfaltado. Isto mesmo. E que temos a licitação já conclusa, temos uma desapropriação já paga. Eu só estou esperando uma autorização do juiz de direito para fazer um novo acesso ao Monumento da Padroeira. Hoje a única forma de chegar no Jardim Itaguaçu, que é o bairro onde está situado o monumento, é por aquele viaduto da FEPASA, né? O único acesso. E nós precisamos ter uma nova entrada lá para aquela região. E já está pronta para começar.
como eu falei, a empresa que ganhou já está esperando, já tem a ordem de serviço, inclusive só depende dessa questão judicial, dessa chancela do juiz para que a gente comece a obra. Por que juiz? Porque foi desapropriado, Walter, uma área do estacionamento que tem lá, nós precisamos desapropriar, né? Então, é uma questão judicial, mas o fato é que tendo essa questão resolvida, eu começo imediatamente a obra. O que enseja, então, neste local, tão próximo a um grande centro de acolhimento ao turista que será o trem, valorizar de uma vez por todas o monumento da padroeira, de saudosa memória, ou seja, Zuíno Rui, que construiu todo aquele complexo. Como nós vamos ter Lavras, como eu falei há pouco, com todo um complexo turístico acontecendo, ora, por que não fazer, então, na região do Jardim Itaguaçu, que tem muita área municipal, e também estamos já com entendimento com a família Ferrari, para que a gente possa conversar, dialogar, eles têm muita terra lá também. Então, por que não fazer daquele espaço o grande espaço de eventos da nossa cidade? Eu acredito muito nisso, porque é próximo do centro. O Pavilhão das Artes, a antiga concha acústica, por mais que a gente ache aquilo simpático, mas há um problema de trânsito tremendo a cada festa da padroeira, a cada festa de setembro. Você tem uma dificuldade com banheiro, com sanitários, segurança, e apertado. Nós estamos falando de um local que já teve o seu momento. Engraçado que nos momentos anteriores nós já andamos buscando. Levamos a festa de setembro para a região da Igreja Matriz. Eu tive uma experiência de levar no CREB, não é? Que é uma área particular. E é interessante que dentro destas formulações todas nós chegamos à conclusão que o Jardim Itaguaçu, é só atravessar a ponte do Rio Jundiaí, a estação, nós estamos lá, é muito perto do centro da cidade. Então eu quero crer que nós achamos, depois de muito pensar, um local ideal para o nosso centro de eventos da nossa cidade. Centro de eventos, de festas, nós estamos falando das festas que existem e as festas futuras. Por que não pensar nisto? A gente tem na Abadia também, Walter, quando a gente levou a prefeitura lá para aquele prédio, que desde a Faculdade de Santana ter ido embora em 2011 estava desativado, a ideia de também ter naquele espaço um local para exposições e tal, também não está descartado não, em que pese o foco principal é o Paço Municipal. Aliás, se não me perguntou, mas me permita dizer que a ideia de levar a prefeitura para lá foi basicamente isso, economia. Nós gastávamos mais de 20 mil reais por mês de aluguel, que não pagamos mais, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, o SAI, que agora foi para a prefeitura antiga, e não paga mais o aluguel, lá na Barro Júnior. Então, além de economizar aluguel, além de dar dignidade para os funcionários, nós temos hoje um espaço bem mais nobre para os funcionários públicos, né? Nós temos também o crescimento da cidade, é um vetor de crescimento que vai para aquela região, mas eu quero unir também isto com esta história de eventos. Por que não a gente fazer um mix, né, do monumento da padroeira e de todo o seu entorno, da própria Paço Municipal, que é tão bonito, né, e que dá também para reviver, por que não, algumas ações do passado, como as famosas feiras industriais, comerciais e agrícolas de Salto, a famosa FICAS. Muito bem, Geraldo. É isso aí. Terminando, você fique à vontade para abordar algum assunto que não foi abordado, alguma pergunta que não foi feita, sua mensagem aos eleitores, enfim, encerrando esta sua entrevista. Eu agradeço sua presença e encerramos aqui a série de 4 entrevistas feitas com os 4 candidatos a prefeito, as quais proporcionaram ao eleitorado saltense a oportunidade de conhecer as ideias. Você já é mais conhecido que os outros 3, mas também teve a oportunidade de falar sobre seus próximos 4 anos, caso seja reeleito. Fique à vontade, então, para expressar as suas ideias finais.
De agradecimento inicialmente, então, como comecei, eu termino. Itaperá presta um serviço relevante de dar uma oportunidade de voz para nós, os 4 candidatos, se expressarem. E é uma tradição antiga do jornal e eu agradeço muito. Walter, eu tenho uma alegria muito grande de ter essa trajetória, de ter oportunidade pela generosidade das pessoas de estar no comando da cidade. E é muito bonito quando a gente vê as avenidas, as pontes, né? Dessa caminhada desses 13 anos aqui, né? Aliás, 12, né? Dentro do Poder Executivo, as praças, o teatro, se a gente emendar com o mandato passado, o nosso SEC, né? Centro de Educação e Cultura, o pavilhão. Mas dá uma alegria muito grande a gente ver as escolas, né? Que estão aí, as creches que estão na nossa cidade. Uma cidade que tem uma marca muito forte, né, Walter? Cidade acolhedora. Esta placa que está nas 4 entradas da nossa cidade, que talvez também define a nossa vocação. Uma cidade que acolhe, uma cidade operária. O que eu queria assim, colocar o meu nome. Tenho a alegria, volto a insistir, de estar ao lado do Sandro, de uma equipe jovem, a esperança de uma Câmara de Vereadores que possa estar junto com o Executivo fazendo um trabalho digno nos próximos 4 anos. Eu quero só dizer que quero honrar o nome que o Ramon e a Iraídes me deu. Eu acho que a responsabilidade hoje na vida pública é total, né? O que eu tenho para oferecer, então, é a minha caminhada, a minha experiência. Volto a insistir, a gestão da maior empresa da cidade é complexa, não há lugar para voluntarismo, para boa vontade, não, há de conhecer todo esse mecanismo. E nessa minha caminhada, então, a gente acabou conhecendo, desde como secretário municipal que fiz, fui do seu Eugênio Couto, né, de 89 a 92, experiências que tive tanto em Indaiatuba como em Itu como secretário municipal, em Indaiatuba como consultor, 2 mandatos de vereador, né, e esta passagem pela Câmara de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004 na Câmara de Vereadores, e sendo presidente da Câmara de 2001 a 2002, então me dá também o sentido da importância de ter a Câmara dos Vereadores como uma parceira. Lógico que eles têm um papel muito bem definido de fiscalizar, mas também de apontar luzes, né? Então eu espero, se a gente for escolhido, mostrar essa experiência acumulada ao longo de toda essa trajetória. A outra coisa que eu tenho para oferecer são os contatos, né? Os deputados que nós temos, seja a nível federal, são caminhos importantes, seja lá no governo federal como no governo estadual. O recurso é pouco. Nós temos que ter muita criatividade, além do IPTU, além das receitas municipais, buscando receitas adicionais a partir de uma boa relação com o governo federal e com o governo estadual. O sentimento de muita paixão pela cidade é o que move. Pode ser lugar comum, pode ser um clichê quando a gente fala disso, mas essa paixão me move muito a pedir humildemente, então, esta oportunidade de colocar a cerejinha no bolo, né, e concluir esta caminhada toda. E a minha crença, olhando nos seus olhos, ó, de que ninguém segura a nossa cidade, ninguém. Salto dessa década de 20, que vai começar do século 21, olha só, né? De 21 a 30, seguindo aquilo que está na lei do plano diretor que fala de 10 anos. Eu não tenho a menor dúvida, nós seremos uma cidade progressista, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista turístico e, o principal, conservando as características tão bonitas, tão nossas de um povo, como diz as placas de entrada da cidade, um povo acolhedor. Muito obrigado pela sua atenção, ter acompanhado essa minha explanação. E é 11, se você achar que é uma oportunidade de que a gente possa continuar fazendo todo esse trabalho, é 11 para eleger Geraldo Garcia e Sandro Bergamo, sem esquecer
de um bom vereador, de uma boa vereadora, porque é fundamental uma Câmara que possa estar em sintonia e fazendo um trabalho sério para o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado, Geraldo. Eu que agradeço.